Paramos para ver o mundo. Vimos o que ocorreu em nossas casas. Mas o que aconteceu dentro de nós? Nesse documentário, vamos conhecer relatos de pacientes em processo de reabilitação pulmonar pós-Covid e as soluções adotadas frente ao resgate da vida e ao despertar do ser. No tempo que milhares de pessoas perderam suas vidas para um ser que não se via e não se conhecia, muitos entraram em uma corrida para dar suporte à vida. A saúde respiratória ganhou uma magnitude nunca documentada na história humana. Surge a necessidade de reabilitar pulmões, um corpo e um ser que sofreu conflitos emocionais intensos no período que o mundo ficava perplexo diante dessa doença. Um tempo ímpar de vivências marcantes na história humana. Um tempo de unir o trabalho de muitas mãos, de todos os segmentos sociais, políticos e econômicos, para salvar milhões de vidas em diversos países. Eu estava acompanhando pelos telejornais, né, o avanço da pandemia pelo mundo, mas pelo fato de eu não pertencer a nenhum grupo de risco e não ter nenhuma doença crônica, eu achava que tão cedo eu não pegaria essa doença. Fui diagnosticada com Covid há mais ou menos 4 meses atrás e para mim era uma coisa que eu não esperava, porque eu era das pessoas que tinham mais cuidado e que tinha mais medo na minha casa. Eu pertencia ao grupo de risco, mais de 60 anos e tinha doença crônica que eu tive infarto há vários anos. Eu faço parte do grupo de risco. Já tenho 63 anos de idade, sou obeso, levava uma vida um pouco sedentária, cumpri todo o ritual de isolamento social. Fui acometido pela Covid-19 fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é cuidar das pessoas. A primeira coisa que eu fiz foi exatamente iniciar bem cedo, dia 20 de abril, ir no hospital para fazer um exame. Quando eu verifiquei que estava, realmente, em seguida, fui para me internar. Isso dia 20 de abril. A partir daí, ninguém tinha, como é que se diz, muita informação do que fazer, mas eu só sei que eu fiquei aí 90 dias na UTI. Bom, aí a impressão inicial é que aquela doença não vai chegar em mim. No início, né? Fevereiro, março, não vai chegar, de todo jeito vou tentar me cuidar. Nessa época não se falava em máscara, não se falava em isolamento social, nada disso. Bom, aí um dia apareceu os sintomas. De início, né, era o que? Dor de cabeça, febre e dor no corpo. Febre, a dor muito forte no peito e a garganta arranhando muito e um certo desconforto respiratório. Antes de ser diagnosticada, eu tive alguns sintomas que eu estranhei. Eu estava muito bem e, de repente, amanheci cansada, sem ânimo, um pouco de dor nas costas, e eu estranhei porque eu não estava gripada, não tinha nenhuma doença prévia. E eu fui vítima do fica em casa, né? Fica em casa, só vá ao hospital quando estiver faltando ar, quando estiver com falta de ar muito forte. Ocorre que os sintomas, eles pioraram, se agravaram, eu passei a sentir falta de ar, sentir muito cansaço e tosse. Em razão disso, eu resolvi procurar novamente as emergências, mais 2 vezes. Somente na 3ª vez é que eu fui encaminhado para fazer exames. Chegou um momento que eu tive que ir, porque febre, um pouquinho de desconforto respiratório, e eu fui. Fui 2 vezes e trataram como se eu tivesse uma gripe normal. Com o diagnóstico na mão, aí você tem o mesmo medo que todas as pessoas têm, é o medo de piorar, o medo de ficar internada.
Apareceu todos o medo de contaminar, de que eu tivesse contaminado a minha mãe e minha irmã. Passou muita coisa pela minha cabeça. Aí eu me isolei, deixei todo mundo. Então, os sintomas que eu experimentei não foram muitos, apenas febre, e com o passar de 5 ou 6 dias, progressivamente uma dificuldade respiratória, uma dispneia, cansaço aos esforços, o que motivou a minha internação. Passado a semana ou 10 dias, corri para o hospital de novo, porque aí já estava assim, com falta de ar, muito forte. E aí foi quando me internaram, passei 10 dias internado, não precisei ir para a UTI. Eu cheguei de manhã no hospital, à tarde meu pai tinha ido para a UTI. E eu fiquei no apartamento mais alguns dias, os sintomas respiratórios progrediram, motivou a internação, a minha ida à UTI já em franca insuficiência respiratória. Fiquei bastante mais atacado, passar 3 meses sem se mexer, é terrível. Então, fiquei ofegante, andava um pouco, cansava, e isso me trazia incapacidade. Eu fiquei muito preocupado com isso. Olá, eu sou Cristiana, sou psicóloga, trabalho na área há mais de 30 anos, em hospital público e em serviço particular. E durante esse período da pandemia, pude acompanhar várias pessoas que ou estiveram na linha de frente do Covid ou que sofreram todas as intempéries e as questões emocionais correlacionadas a ele. 10 dias difíceis, sozinho no quarto, repensa a vida toda, família, valores, uma série de futuro. Mas foi bom porque deu para dar uma virada, é como se estivesse nascendo de novo. O que mais doía no hospital era o isolamento. Eu sozinho naquele apartamento, apesar de eu ter continuado com acesso ao celular, ligava sempre para minha esposa, me ligava sempre, meus filhos, e eles também. Eu tive a felicidade, graças a Deus, e nós contratamos 3 enfermeiras que sempre me acompanharam 24 horas por dia. Eu acredito que esse carinho, essa atenção, essa coisa toda contribuíram muito para mim agilizar a minha recuperação, a minha alta. É importante esclarecer que todo ser humano tem 2 medos básicos: o medo do desconhecido e o medo de sofrer. Nessa situação, o Covid e a pandemia vieram para exacerbar, potencializar muito mais esse medo. Com a quebra que tivemos dessa nossa rotina, dessa sensação de controle sobre as coisas. Então, muitas das pessoas que têm chegado a mim têm chegado com síndrome de pânico, depressão, crises de ansiedade aguda, porque a pandemia é como se tivesse aberto as porteiras desses medos que a gente tem desde que a gente se institui por gente. E com a perda desses referenciais, a vida parece solta. Eu não tinha resistência para fazer nada. Isso num período em que eu já não estava mais positivo, já tinha feito o outro exame, estava totalmente negativo para a Covid, mas a resistência física era 0. Fui sendo assim, depois de 8 dias no hospital, graças a Deus, eu recebi alta, fui para casa, morto e feliz, satisfeito, certo de que ali iria ter uma recuperação plena de imediato. Passei por um processo de quase 1 mês no hospital, com consequências graves que afetaram meus órgãos principais, o pulmão principalmente, né? Ficou afetado gravemente, né? Um pouco dos rins, e fui para minha residência, passei o período dos 14 dias, aí depois recorri a um processo de reabilitação
uma clínica de tórax recomendada pelos médicos que eu conhecia, que eu achei extraordinário. Então, quando eu liguei para a doutora Patrícia, ela pediu logo para ver a tomografia, para ver os exames de sangue que eu tinha feito e pôde já me dar um rumo. E eu não sentia evolução de melhora, continuava com a respiração muito curta, cansaço, moleza, dava moleza, apesar de todos os meus exames clínicos e laboratoriais estar voltados todos para normalidade. A gente deu início a esse tratamento. Eu confesso que na época eu estava com muito medo de que não conseguíssemos, né, reverter esse processo de fibrosamento dos pulmões e, consequentemente, ficar inválido. O fato de eu estar cercado de pessoas que podiam se comunicar comigo todos os dias e que sabiam o que é que eu estava sentindo, então me deu segurança. Então o medo foi passando, os sintomas foram complicando um pouquinho, mas sem medo, sem pânico, porque era a certeza de que eu não estava só e que eu não ia internar, que com a medicação que eu estava, com o acompanhamento que eu tinha, ia passar. É super importante que nesse momento a gente possa também se observar as pessoas que estão próximas de nós e ver quais angústias, quais ansiedades estão presentes, precipitadas por esse momento. Às vezes são situações que precisam de uma ajuda profissional, porque apesar de estarem se manifestando na superfície dos acontecimentos atuais, elas têm raízes muito profundas, em traumas, inseguranças, situações vividas que foram difíceis. Saí do hospital um pouco fragilizado, com 7 quilos a menos, a respiração ainda desconfortável, apesar da alta médica do vírus. A gente fica bom do vírus, mas continua com a doença. Emocionalmente ainda bastante fragilizado, né? Tive uma espécie de início de depressão, mas a família ajudou muito. Minha esposa me recomendou que eu procurasse a clínica de reabilitação pulmonar, porque a gente não estava vendo a evolução com a fisioterapia tradicional que eu vinha fazendo. Assim foi feito. Iniciado o tratamento na fisioterapia com o suporte do BiPAP, a gente vai começando a melhorar. Então a respiração começa a ficar mais intensa, o desconforto começa a diminuir, certo? A tosse também, diminuir, a secreção também. Mas estou ainda em fase de reabilitação pulmonar. Comparando o quadro, eu evoluí bastante. Estou bem mais disposto, tenho bem mais disposição. Nosso comportamento na pandemia, ele vai variar muito de acordo com o nosso padrão de lidar com o estresse. Algumas pessoas foram para a linha de frente e foram, né, não só pela profissão, mas foram por um desejo pessoal. É uma forma de atacar. Outras pessoas se resguardaram dentro de casa, uma forma necessária também, mas se isso também for muito extremo, pode trazer os medos, as angústias, as paranoias, os pânicos, né? E outras pessoas ficaram desnorteadas, sem saber o que fazer. Essa doença é uma doença muito nova, esse Covid. Eu sei que mexe muito no emocional da gente. Para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu achava que eu não iria ser acometido por ela, porque eu estava isolado em casa com minha esposa, mas ela não escolhe ninguém. Eu acho que se não tivesse feito esse tratamento, eu estaria ainda naquela fase quando eu saí do hospital, bem mal. Foi a melhor coisa que Deus podia ter me mostrado para eu fazer, foi o programa de reabilitação pulmonar, porque eu estou melhor do que antes do Covid, muito melhor. Então, essas situações, quando potencializadas, quando levadas ao extremo, cada uma delas, ela também nos coloca o que era mecanismo de defesa passa a ser um mecanismo de ataque, porque a gente sofre as consequências disso. Então, na verdade, assim, o que aconteceu com todos nós, mais ou menos,
é que a gente se viu em situação que a gente nunca tinha vivido, sem as nossas estruturas de apoio conhecidas. Isso nos trouxe uma insegurança muito grande, tá? E aí, o que a gente fala hoje em dia é que, para além da pandemia do Covid, a gente está vivendo uma pandemia de saúde mental, onde esses medos, essas angústias, essas dificuldades do enfrentamento, ou porque é muito, ou é porque é pouco, acabam trazendo repercussões sobre o nosso dia a dia e o nosso conforto psicológico. Então, saí do hospital 20 quilos mais magro, de cadeira de roda, eu não conseguia andar e ainda dependente de oxigênio, apesar de todo o suporte que eu tive. Inicialmente, passei um mês todo fazendo diariamente uma série de exercícios. Passei a usar o aparelho, o BiPAP, não só para fazer os exercícios, de manhã com auxílio dos profissionais da clínica e à tarde em casa com auxílio da minha esposa. Agora, como eu não fiquei internado, eu não tive essa atenção da fisioterapia. Porque algumas pessoas que ficam internadas, as pessoas que ficam internadas, eles fazem, né, um tratamento que que envolve vários profissionais, inclusive o fisioterapeuta, né? No dia que eu cheguei em casa, a doutora Patrícia Isídio me acolheu, foi na minha casa, iniciou imediatamente o suporte de reabilitação pulmonar, com pressão positiva, com BiPAP, e também trabalhando a parte motora. E por outro lado, tinha essa informação equivocada de que passaria com o tempo. O cansaço passaria, só que ele não passaria, na verdade estava se agravando, porque havia um processo, né, de consolidação de fibrosamento, que caso eu não cuidasse, né, comprometeria áreas extensas do meu pulmão e, obviamente, a minha qualidade de vida depois. Desde sempre, eu não subia ladeira. Qualquer movimento que fosse de subida, eu ficava exausta. Não antes de Covid, antes de tudo. Agora eu fui fazer o teste, subi ladeira brincando, parecia uma menina. Utilizei durante todo esse tempo o BiPAP, né? E após ele, estou utilizando ainda o Trichode e o EPAP, né? Então eu considero de suma importância, né, que se faça esse trabalho. Às vezes a pessoa acha que porque teve também sintomas leves, ela não vai ter nenhum tipo de sequela. Mas eu tenho observado também, eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram sintomas leves, mas que ainda assim eles tiveram comprometimento pulmonar. No ponto de máxima gravidade havia 90% de comprometimento pelas tomografias. Hoje não temos mais necessidade do uso de oxigênio, parte motora 90% recuperada, e o que permite já aos poucos uma retomada à vida, digamos, quase normal, né? Essa doença, na minha interpretação, ela tem duas etapas. Uma, a crítica, que é quando os sintomas apareceram, que você procurou ajuda médica hospitalar e que venceu. E a segunda, que é muito importante, que é a reabilitação pulmonar para evitar complicações futuras. Se tiver oportunidade, não deixe de procurar um profissional para lhe orientar na sua reabilitação pulmonar. É muito importante. No começo, como eu falei, eu me cansava por qualquer atividade, né? Andar 50 metros já me deixava extremamente cansado. Então, e com a continuidade do tratamento, a continuidade, eu fui percebendo, né, que eu estava recuperando essa capacidade, né, me cansando menos e tendo, né, um desempenho normal das minhas atividades. Bom, eu acho que é importante eu trazer para vocês um depoimento pessoal de quem teve Covid. Às vezes eu estou do outro lado do birô como profissional, mas eu também estive do lado de cá, né? E como mexe com a gente.
como essa proximidade com a ameaça da finitude, com a ameaça da morte, mexe com as nossas estruturas. Então, mesmo que em muitos momentos eu tenha reagido de uma forma satisfatória, não entrei em pânico, consegui dar conta com muita ajuda, com muito apoio do que era necessário para meu restabelecimento físico e psicológico, tem horas que a vontade é de chutar o pau da barraca. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer a indicação de poder participar desse programa de reabilitação pulmonar, de estar fazendo, de saber, assim, que é uma coisa que está mudando a minha vida. Então, assim, o que eu digo é que as pessoas elas têm que ficar muito atentas a esses sintomas e procurar, no caso, um pneumologista para que ele avalie e que ele faça esse encaminhamento. E quando eu vejo alguém que diz que eu tive Covid e estou me sentindo cansado, eu não sou mais a mesma pessoa, aí eu explico que Covid tem sequelas. Dificilmente, só quem tem assintomático é que não tem sequela, mas quem teve alguma lesão pulmonar ou algum outro tipo de lesão pelo Covid tem algum tipo de sequela e precisa de um tratamento, precisa de uma reabilitação, porque sozinho o organismo não vai reagir, não vai ser suficiente para cobrir o que foi danificado. Aí hoje, graças a Deus, após o tratamento, posso dizer que eu estou plenamente recuperado. Profissionalmente, nesses últimos 24 anos, a minha rotina diária tem sido implementar e dirigir programas de reabilitação pulmonar para pacientes com doenças pulmonares graves. Mas nunca tinha visto uma doença como o Covid, que afeta de forma tão rápida e severa os pulmões até de quem não tinha doença pulmonar prévia. Essa doença exige que os pacientes sejam encaminhados para profissionais que tenham expertise na área de reabilitação pulmonar e cuidado aos pacientes crônicos, para que sejam traçados planos de tratamento para recuperar a função respiratória, um componente vital para a existência humana. Adoecer dos pulmões normalmente ocasiona muitos problemas emocionais, pelas incapacidades geradas. Agora, adoecer dos pulmões em meio a uma pandemia exige de todos nós, profissionais da saúde, pacientes, familiares, uma força-tarefa para entender os fatos, as reações emocionais, os comportamentos adotados por essas pessoas que foram vitimadas pelo Covid e nos organizarmos para reunir todos os meios necessários para ajudar essas pessoas a conquistar a saúde respiratória e respirar um novo tempo nas suas vidas. É preciso que a gente leve em consideração não só a reabilitação respiratória, física, motora, mas a emocional. A gente precisa cuidar desse nosso motor, de sentir prazer, de sentir alegria, de ser capaz de estar junto na vida com o outro. Isso é importantíssimo e é fundamental para que a gente possa dizer: eu passei por isso e aproveitei a chance de viver melhor. Depois do que vimos, o que aprendemos? Para qual vida queremos voltar?